dia, gente. Por que todo mundo fugiu de sentar nos círculos? Vamos se distribuir aqui? Vamos trabalhar? São 4. Estão achando que é porque é o 20º encontro que não vai ter trabalho, é? Que era só comidinha? É. Venha pra cá pra frente, a galera, ó, Léo tá aqui sozinho. Pastora, deixa a galera do fundão posicionar aqui, ó. Ô, galera do fundão, vem ocupar esse círculo aqui, ó. Bora, Kátia. Aqui também tem mais lugar, ó, gente. Vamos dividir. Aqui, ó, a galera da frente. Vamos dividir mais uns 3 pra cá. Quem se habilita? O pessoal acha que quem senta na frente é perguntado muito, entendeu? Tem uma pergunta para cada um. Fiquem A tranquilos. câmera pega todo mundo. Vocês Divide acham que aí, não vem pega um pra vocês? cá. Não pega. A câmera roda, vocês nunca perceberam isso. Tem. Você tem que pegar a minha chave. Porque é no armário que a chave não está lá funcionando. Você tem todas? E aí, ninguém vai dividir aqui para... Olha para ali o tamanho. Eu vou fazer igual o final do 5º ano B. E a justiça social? Você acha aí? Oh, isso aqui é nosso, isso é nosso, isso é nosso. Né? Pode ser que chegue mais gente. Tem alguém do ciclo 10? Todo mundo? Ó, gente. Ah, se separou, né? Não, misture aí a lei. Não, pode não. E aí, agora tem que pegar uns do 1 para cá. Quem é só do 1 aí? Levante a mão. Eu quero o 2 para ali, ó. Para ali, para aquele. Do 1, alguém para cá, ó. Quem? Do 1, alguém para cá. Aí, encheu? Tá bom? Também a gente não encheu o meio. Então, tá bom, né? É, tudo junto e misturado. Então, hoje a gente tem só novidade para falar aqui para vocês nessa última aula, né? Então, hoje a gente vai trabalhar o tema Uma Sociedade Espírita e uma Instituição Espírita. É o último tema, né, da aula 20, nosso 20º encontro. Um ótimo tema para a gente discutir sobre um pouco de tudo que vimos da aula 1 até a 19, né? Que é um pouco cada conceito do que é dos conceitos básicos do Espiritismo e que a gente pensa que tem que nos servir de alguma coisa, né? Então, assim, quando a gente pensa os princípios, toda essa teoria, tudo que a gente aprende, a gente pensa em nós, né, enquanto espíritos, e o que a gente faz e tudo isso refletindo em algo, né, na sociedade. Então, a gente vai hoje fazer essa dinâmica com vocês. Então, nós temos alunos do 10 aqui hoje. Levantem a mão aí os alunos do 10. Então, são alunos que estão concluindo a ULI, né? 5 anos aí. Hã? O coordenador está ali atrás. Achando que a gente não está vendo ele, ó. Sim, que já tem essa caminhada mais à frente aí. Então, essa aula tem essa intenção, né, da gente unir esses dois conhecimentos, né, das pessoas que também já têm uma caminhada maior e vocês que estão saindo do ciclo 1 e vão discutir o mesmo tema, tá bom? Então, a ideia é essa, que vocês troquem aí no grupo sobre o tema que eu vou colocar ali, cada grupo eu vou dar um tema, e depois vocês vão vir para frente apresentar. Então, aí, nessa discussão, já vejam quem são as pessoas que virão para representar o grupo, para falar aqui na frente, tá bom? Então, assim, hoje né, essa finalização, esse encontro de discutir essas ideias, o que isso já transformou em vocês, podem trazer para a realidade de vocês, né? Porque a importância de cada conteúdo que a gente vê aqui é o que ele transforma, é o que ele, né,
de como ele é a aplicabilidade dele na nossa vida dia a dia e prática. Então, podem pegar o tema, trazer para os exemplos de uma forma bem dinâmica mesmo. Então, eu vou dividir, vou chamar aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, tá? Então, vamos ver os temas. Esse passador vai passar hoje, Rodrigo? Eu tenho que apontar para onde? Para o céu, para as estrelas. Para aí? É ela mesmo. Não. Aí. Então, o grupo 1 vai discutir sobre os princípios espíritas e suas contribuições para a sociedade, né? Quais são esses princípios e como vocês enxergam a aplicabilidade mesmo deles numa sociedade, vigorando, né, numa sociedade. O grupo 2 é sobre viver a felicidade na Terra. Como vocês entendem essa felicidade, né, enquanto espíritos, e esse processo, né, do convite da autotransformação. O grupo 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal e os reflexos disso na sociedade. Então, a gente já está pensando numa sociedade em que as pessoas tenham essa consciência, né, de serem espírito e da imortalidade. E o grupo 4, o último aqui, vai falar sobre o que eles entendem, né, sobre o papel da instituição espírita. Tranquilo? Então, assim, a gente vai dar aí um tempo para vocês, uns 20 minutinhos, 15 a 20 minutos, eu vou sinalizando, para vocês discutirem e fecharem como vai apresentar e escolher a pessoa que vem para frente para apresentar. Tá bom? Então, valendo. Vocês precisam de papel para anotar? Bom dia a todos. Vamos ouvir, né, pessoal? O nosso foi os princípios espirituais e suas contribuições para a sociedade. Então, a gente vai tentar dar uma resumida aqui, né? Falar um pouquinho sobre os princípios, que são a ética, comunicação mediúnica e mediunidade, imortalidade da alma, reencarnação, lei de Deus, evolução espiritual, lei de causa e efeito e a prática do bem. A gente não consegue explanar cada um, senão vai ser amanhã, né, o restinho da manhã toda. Mas, em resumo, sobre muito mais das contribuições que as leis espirituais, através do ensinamento que a gente se predispõe a receber como pessoa, como espírito encarnado, é que ela causa uma mudança de pensamento e de atitude também sobre a forma que o mundo é regido, deixando de se importar com acontecimentos que muitas vezes são passageiros e focando na nossa jornada de aprendizado como espíritos. E pode gerar, por consequência, uma sociedade mais empática e com o outro e consigo mesmo. Além disso, parte da evolução do que a gente tem aprendido como espírito em evolução, a gente também tem trazido, eu acho que isso não deve estar hoje, né, em registros, mas sim a gente tem trazido essa evolução também na ciência, como, por exemplo, a física quântica é a física que atesta a existência de Deus, quanto que a física tradicional negava, né? A lei de causa e efeito é chamado de lei de ressonância, como, né, com os termos científicos. Então, acho que, no geral, tudo que a gente hoje se predispõe a aprender como espírito encarnado e com todos os princípios que a doutrina ela tem e que ela vem crescendo, porque muito material que a gente tem é muito da época, do conhecimento que se tinha, que se era escrito, da cultura, da informação, e hoje a gente tem um acesso muito maior. Ele vem trazendo, com certeza, cada vez mais, a possibilidade da gente deixar de fazer o que ainda, com o espiritismo já em prática, ainda se acontecia muito quando se fala em sociedade, em pessoas, em evolução humana, em evolução espiritual. Ainda acredito que tem muito a ser passado, ainda são muito poucas as pessoas que hoje se colocam à disposição de serem instruídas
como pessoas, como espírito, que abrem sim a mente para poder a gente ter um reflexo nisso, de tudo isso, nessa sociedade que a gente está construindo todos os dias. Então, acho que é isso. Tá, e complementando um pouquinho Maria, Paula, a gente falou que enquanto integrante, né, uma unidade, né, do todo aqui desse planeta Terra, quando a gente entende esses princípios, tudo muda. Entender esses princípios faz com que o olhar diante do mundo, do planeta Terra, do universo, da convivência, mude, porque a gente entende que a gente é um pouquinho que gera um impacto no todo e a gente faz a nossa parte, que tem a ver com transição planetária. Então, o processo é individual e isso vai acontecer, a gente sabe, com cada um. É um processo super demorado, muito dinâmico, que depende de muita coisa. Mas quando todo mundo que está aqui nesse planeta Terra, né, conseguir, que aí chamam de despertar, né, despertou, conseguir entender esses princípios, aí, sabe? Aí, tipo, ele não vai querer fazer, um exemplo, fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Existe a lei da natureza, é a lei de Deus. Aquela justiça vai ser feita. Então, por que que eu vou gerar outra, né? Vou querer que a lei, eu também precise passar pela lei de causa e efeito, se aquilo ali já vai ser tratado pelo universo por Deus, né? Então, quando todo mundo individualmente entender isso, aí a reforma íntima começa e tudo vai mudando e reflete no todo, que tem a ver com, como eu disse, com a transição planetária e que vai acontecer, assim, com todo mundo e é um processo aí. É a contribuição. Esse é o efeito, esse é o resumo aí das contribuições para a sociedade que aí os princípios espíritas contribui, né, grandemente para a gente, tá? Obrigada. Obrigada a você, Maria e Magnólia. Então, quando a gente pensa, né, nesses princípios básicos, né, do Espiritismo, só uma consideração importante que eu vejo muito repetida é que lei de causa e efeito não é um princípio básico do Espiritismo, né? Ele não é um princípio básico. Lei de causa e efeito é, na verdade, um resquício religioso da moral católica, né? E essa lei, o lugar que ela está é na nossa mente, cristalizada nesse processo de culpa, de redenção. Então, nada mais é do que uma forma diferente de falar de punição, de falar de culpa, de falar de pagar, de punir, né? Então, assim, aqui na URI vocês vão ouvir aí, tenho certeza, esses ciclos inteiros sobre reconsiderar, ampliar esse entendimento dessa lei de causa e efeito, para entender que para o espírito existem possibilidades, né? E que uma causa ela pode ter vários efeitos, né? Se transformar pode ser de várias formas e não apenas, né, de uma ação e uma reação. O caminho é mais, né? As possibilidades são mais infinitas do que a gente imagina. E é importante que a gente comece a pensar e trazer para o nosso psiquismo essa flexibilidade e esse não determinismo das coisas, né? Não ficar preso a esse passado que é essa causalidade, como se o hoje ele fosse só consequência do ontem, não é. O hoje é o hoje. E aí a gente começa a ter esse olhar para frente, para esse futuro que a gente pode transformar. Porque a mesma potencialidade que a gente tem, da mesma forma que a gente tem as inabilidades, a gente tem as habilidades e a potencialidade de transformar, né? Então, a gente pode aprender e ressignificar erros, corrigir equívocos, inabilidades, vamos dizer assim, de diversas formas, mas não necessariamente vivendo a mesma coisa, pagando da mesma forma, né? Então, assim, é importante a gente pensar isso. E, enquanto princípio, ela não é um princípio, né? Os princípios básicos do Espiritismo são esses aqui, se vocês olharem lá. É a existência de Deus, a existência dos espíritos e o seu processo de evolução, a reencarnação, né, como parte desse processo cíclico de evolução, a mediunidade que nos permite essa conexão e essa integração aí entre vidas, moral cristã como código de ética e a pluralidade dos mundos habitados. São esses os principais princípios, né? E aí, muito importante na fala de vocês, e
é importante a gente levar isso para entender assim, a gente acredita, né, na existência de Deus. A gente está na fase passa pela fase do acreditar, né? Mas para que esses princípios vigorem de verdade, porque nenhum é novo, né? Nenhum é novo. A gente hoje assiste até novela e, se você for ver, tem um princípio espírita ali, né? Do espiritismo ali, filmes. Nenhum deles é uma novidade, assim, uma revelação hoje em dia. Mas precisa sair desse lugar de crença para o lugar do eu sinto, né? E aí vem o que Magnólia falou, né? Da gente conseguir transformar, da gente conseguir viver essas experiências nessa forma, quando esses princípios estiverem integrados de verdade em nós, né? Não tem como viver aquilo que você só acredita e que você lê às vezes, né? Mas não passou pelo o crivo do sentir para tornar ação, porque o espírito ele é esse pulsar para a ação, né? Mas a gente precisa encontrar essa forma, essa consonância entre o que a gente pensa, entre o que a gente sente e a ação, né? E é nesse caminho entre o que eu penso até se transformar em atitude que tem essa caminhada de integrar, de se conhecer, de autotransformar, né? Que aí eu não vou falar muito porque é assunto do ciclo do grupo 2, né, grupo 2? Mas vamos, palmas para o grupo 1. Obrigada, meninas. Quem vem do grupo 2? Que perguntinha, né? Né? Que você Tocar coloca. assim Por que vocês não botam a pergunta pra gente ali, pra gente olhar ali? Vocês na não jugular. botam? Vocês são... É complicado, né? Sim, ué. Vamos lá. Bom dia. O grupo 2 ficou com a reflexão, né, sobre viver a felicidade na Terra, autotransformação. Pois é. Primeiro a gente fez aquela pergunta, o que é felicidade para você, né? Enquanto espírito encarnado, né? O que é a felicidade? Então, depois de algumas conversas, trocas de experiências, a gente colocou alguns tópicos aqui do que a gente entende de felicidade aqui na Terra, né? Então, felicidade está nas coisas simples, gente. Começa por aí, né? Para a gente, felicidade não se mede pelos bens materiais, né? Então, conviver com as diferenças, aprender a conviver com a diferença, a gente traz a felicidade. Isso a gente trouxe um exemplo. Eu trouxe o meu exemplo da minha casa, falando que na minha casa eu, meu marido e meu filho, a gente tem pensamentos, né, bem diferentes. Temos algumas... o que nós temos em comum, o amor que nós sentimos um pelo outro, o respeito pela opinião de cada um. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. E a gente falou um pouco da tolerância, né? Diga aí, Luiz, um pouquinho quando a gente fala da diferença, porque tolerância é diferente de respeito, né? Na verdade, o respeito supera a tolerância, porque a tolerância é o fato de você aceitar aquilo, mas às vezes você aceita meio que obrigado, você não está nem gostando, né? E o respeito não, você vê que aquilo ali é uma forma de pensar diferente da sua, mas você compreende que as pessoas não são iguais, cada um tem sua maneira de ser, e você então respeita aquela pessoa do jeito que ela é e convive, apesar, a gente viu muito isso na época da polaridade política. Foi. A gente estava falando sobre os diferentes temas e assim, o que é a felicidade para mim, por exemplo, na minha geração, a felicidade era conseguir um cargo, né? Aí entra a coisa do material, né? Mas conseguir uma profissão, a profissão que sonhou, que desejou e tal, e tinha que seguir aquela carreira para o resto da vida, não podia mudar, você não podia... Tinha que ser, se eu vou ser médico o resto da vida, se eu vou ser advogado, você, né? Então, tinha essa... Para a gente, a felicidade era isso, era a gente conseguir. A geração do meu filho, a felicidade não é isso.
A felicidade está nas pequenas coisas. É eu sentar, tomar um café da manhã. Por exemplo, ontem meu filho fez uma apresentação no trabalho dele. E uma apresentação assim, ele recebeu elogios, mas não elogios, você foi bem, não. Eles aceitaram o projeto que ele passou um ano construindo. Então, ontem ele estava tão feliz. Então, a felicidade dele era algo assim, que se você falasse assim para ele, não, Miguel, você vai amanhã viajar para os Estados Unidos. Não, para ele a felicidade era aquele momento. Então, é diferente. Então, a gente vê que se o ser humano conseguir chegar no entendimento em que, para se ter a felicidade na Terra, a gente pode apenas fazer o bem para si mesmo, para o outro, respeitar o outro, respeitar a forma como o outro é, como o outro pensa, né? Que bom que nós somos diferentes. E a gente até brincou que a gente lembrou de um filme, né, que quando ele já era pequeno, que a gente assistia, do Mowgli. Vocês já assistiram? Alguns já viram do garotinho que ele foi criado, né? E a gente cantava aquela música, né? Que ele cantava, né? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então ele falava exatamente. A felicidade é isso, a gente ter o necessário. E o que é necessário para a gente? Se todo mundo conseguir ter essa consciência e passar a ter o necessário, todos terem o necessário, com certeza o ser humano, como espírito encarnado, e não jogar, que foi uma coisa que a gente lembrou aqui agora, que eu lembrei, e não ficar postergando essa felicidade. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Na próxima encarnação, com certeza eu vou ser feliz, porque essa daqui já foi. Mas quando eu desencarnar, com certeza. Lá em cima eu vou ser. Ficar postergando uma felicidade que a gente tem a todos os momentos. Você tem que estar feliz o dia inteiro? Não, gente, mas nas coisas simples. Isso aqui que a gente está tendo hoje, para mim, está sendo um dia que eu estou muito feliz. Eu acordei 6 horas da manhã, já feliz, pensando do que a gente ia viver aqui. Então, para mim, isso é felicidade, para a gente, isso que é felicidade. Tá? Então, a gente precisa, e com isso a gente se autotransforma. No momento em que a gente tem essa consciência do quanto a gente não precisa, que o dinheiro não é, a gente não precisa depender, o dinheiro, a gente não precisa trabalhar para o dinheiro, né? É importante, é necessário, mas não precisa, é que eu falei, também não é aquele, a gente estava até conversando isso, também não é aquele que vai falar assim, vou largar tudo porque agora eu vou me desprender de tudo. Não é isso, gente, mas a gente tem o necessário. A gente ter apenas o que precisar. E não ficar se adoecendo, porque às vezes a gente busca tanto em ter, adoece, e quando tem, não tem como usufruir, porque a gente tem que pagar os médicos para resolver, né? Então, a gente usa o dinheiro que a gente... Então, é a gente saber equilibrar, né? Eu acho que é o equilíbrio. E esse equilíbrio a gente está aprendendo. Está todo mundo aprendendo. Eu estou aprendendo, está todo mundo aprendendo. Mas um dia, na transição, quando a gente conseguir chegar a esse nível, vai todo mundo ter esse entendimento. E aí vai acabar a guerra, vai acabar a discórdia, vai acabar conflitos, aí vai acabar preconceitos, vai tudo acabar, porque a gente vai se respeitar. É isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Érica aí? Está sem crachá, como é seu nome? Luiz. Érica e Luiz. Do 10. Eu misturo tudo. Já dá uma palhinha aqui para a gente, sabe? Eu misturo tudo. Quero voltar ele para o 1, tá vendo? Você vai para o 2, depois você vai para o 7. Vamos lá. Então, bem sábias aí palavras, né? E é importante a gente pensar realmente esse conceito de felicidade, né? Porque a gente associa muito felicidade à alegria, estar alegre ou estar triste. E é importante pensar que estar alegre e estar triste são momentos e são também parte do nosso processo, né? E alcançar essa felicidade não significa que nós não vamos viver esses momentos de que é possível estar triste, é possível viver essas né, as experiências e expressar que está triste, expressar que está alegre, mas sem perder essa felicidade, porque, na verdade, a felicidade ela é um estado de espírito, ela é uma conquista do espírito, né? E esse entendimento de estar feliz é do espírito que você é, daquilo que você, enquanto espírito, já alcançou, né? E entende do que é estar na vida, do que é viver cada experiência, do que é viver
aquela vida, né, a construção que tá se fazendo dia a dia. E ter esse estado de felicidade. Então, a gente ouve muito falar também que a felicidade não é deste mundo, não é da terra, né? Como se a gente tivesse que viver aqui para ter algo depois, como se a vida devesse ser um pagar para usufruir depois, para se salvar, né? Essa ideia de se salvar, como se tivesse que viver aquele sofrimento, aquelas coisas, porque aquilo ali você está pagando para a vida futura, a vida melhor das almofadas, né? Quando, na verdade, esse eu que vai para essa nova vida é exatamente esse mesmo eu, ele só continua. E você só vai levar para a vida espiritual quem você é, né? Vai ser a continuidade, né? Acordar no outro plano tem mudanças? Tem, né? Um novo personagem ali formando de alguma forma, que não é mais aquele ligado àquela última vida, mas é uma continuidade. Então, pensar que a felicidade deve ser, né, vivida e construída na vida agora, é pensar que aí assim você vai viver continuamente essa felicidade e não para o depois, né? Então, é importante a gente entender, dentro dessa ideia da imortalidade, que existe essa imensidão de possibilidades, mas que o agora é o melhor momento do espírito, né? Você é a melhor versão. Enquanto espírito, esse personagem que você está vivendo agora é a melhor versão deles. A gente tem mania de querer saber quem a gente foi, né? Foi pior, meu bem. Foi piorzinho. Hoje é o melhor, né? Então, ó, mira para frente que eu fui rei, eu fui não sei o quê. Todo mundo quer ter sido rei, mas, né? Foi piorzinho, o melhor de você é esse agora aí. Então, né? E por que seria tão bom e agora não estaria tão bom, né? Então, assim, mirar nesse agora, né? Nesse momento agora, porque o que a gente quer para o amanhã é agora que a gente está construindo, né? Então, muito bom. E entender que essa felicidade, esse encontro com essa felicidade vem desse processo de autotransformação, né? Desse processo de autodeterminação. Então, a gente fala muito de reforma íntima, ouve muito falar da reforma íntima. E aí, Adenauer traz, vocês vão ver isso no próximo ciclo, no livro do ciclo 2, que ele fala que é mais do que reformar, né? É ampliar. Na medida que a gente vai adquirindo mais habilidade para lidar com tudo, a gente vai ampliando essa consciência. Então, não é um quebra daqui, tira daqui e bota ali. É um ampliar. Então, a gente já tem tudo isso, a gente vai se descobrindo nessas habilidades. Então, ele chama esse processo de autodeterminação, que era o quinto ali, que era para estar e não estar, depois da autoiluminação. Então, é o processo de autodeterminação do espírito, que passa por essas fases aí, do autoconhecimento, né, que é se conhecer, que é já ter noção do que eu sou, como eu sou, olhar para si mesmo, né? E é quando a gente também já sai daquela fase de que tudo é o outro que me faz, é o mundo que me faz, né? Ó céus, ó vida, é o outro, é lá fora, é alguém. E aí a gente começa a olhar assim, não, sou eu. Então, vamos olhar para esse eu, né? Então, é o autoconhecimento. O autodescobrimento é o continuar disso, né? Porque o autodescobrimento é um mergulho mais interior mesmo, para o inconsciente. Não apenas o que está na minha consciência, mas assim, o que de fato, né? Porque muito do que a gente faz, do nosso comportamento, e que está, às vezes, na nossa consciência, ainda não é a gente, né? Ainda não somos nós por inteiro. Então, tem esse mergulho mais interior aí, que é essa busca de se descobrir mesmo, enquanto espírito, enquanto que já viveu várias vidas, quanta coisa tem nesse inconsciente que a gente desconhece e, às vezes, nem usa, né? Ou que, às vezes, está vivendo e não entende, porque não conhece mesmo, não para se conhecer a fundo. Aí vem o processo de autotransformação, que é quando a gente já consegue colocar em prática mesmo algumas mudanças, já sentir essas mudanças, já viver, às vezes, até as mesmas experiências, já se vê diferente diante daquela experiência. A autoiluminação é a fase em que a gente... o espírito age, de fato, como ele pensa, sente e age ali, o espírito se colocando, né? E a autodeterminação. E é importante pensar, gente, que isso aí não é um lugar de perfeição. Esse movimento da autodeterminação a gente faz
a cada encarnação, diariamente nessa construção, porque a gente trabalha dimensões da vida, a gente trabalha aspectos. Então, a gente pensar a perfeição, parece que eu me autodetermino quando eu viro perfeito. Não. Esse processo, ele diário e gradativo, a gente começa nesse trabalho. E a gente vai se autodescobrindo num aspecto, vai se autotransformando, o espírito vai tomando, né? Adquirindo essas habilidades e se colocando no mundo de fato como aquilo. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas diferentes com habilidades diferentes. O espírito já alcançou aquela habilidade, o outro já alcançou outra habilidade, né? E a gente vai se autodeterminando, adquirindo mais e mais e mais. Então, não é uma chegada num lugar de perfeição, de perfeito. É um lugar de se expressar no mundo como o espírito que você é, né? É ser você mesmo no mundo. A autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prática o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática, né? Então, é acontecendo aquilo que a gente está construindo. Então, parabéns de novo aí para o grupo 2. E vamos para o 3? O 3 está pronto? Aqui tem mais. Oi, bom dia. É só foi moral, é? Ai, caiu minha cartinha. As equipes arrasaram, hein? Nem parece que é ciclo 1. Ciclo 1 é tudo isso, É tudo isso, eu estou vendo. Aí, nossa equipe 3, meu nome é Gessiana, bom dia. Nosso tema, consciência de ser espírito imortal e reflexo na sociedade. Primeiramente, a gente abordou a questão de que, será que realmente temos essa consciência de que somos espíritos imortais? Né? Somente numa sociedade que é basicamente católica, né? Então, a gente levantou essa questão, né? E, mesmo tendo a consciência de sermos espíritos imortais, mesmo assim, ainda tememos a morte do corpo físico, né? Mesmo tendo essa consciência, e talvez pelo medo do desconhecido. Talvez por a gente ter o medo do desconhecido, a gente, né, teme essa morte do corpo físico. E tendo a consciência de sermos espíritos imortais, isso faz com que a gente tenha o autoconhecimento, né, a reforma íntima, de vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, né, a autotransformação. E essa autotransformação, essa reforma íntima, termina reverberando na sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais humana, com mais amor, com mais respeito, né? Porque, na verdade, nós somos todos conectados. Então, isso termina influenciando, né, em todo o contexto assim, da sociedade. Aí seria basicamente isso, nossa abordagem. Vai falar? Não? Ligou. Então, já é um passinho mais à frente, né? Essa sociedade aí construída, formada por espíritos, né? E não espíritas, não religiosos necessariamente. E é importante a gente entender muito isso, né? Do quando a gente fala uma sociedade espírita, do quando a gente fala uma sociedade regida por esses princípios, a gente não está falando de uma sociedade regida por todo mundo espírita, né? A gente está falando por uma sociedade em que as pessoas já se compreenderam nessa essência, né? E já conseguem se olhar e olhar o outro nesse processo, né? Como espírito, de espírito para espírito. E isso muda muito, né? Pensar que o outro você está no seu processo de aprendizado e o outro está também nesse processo. Então, quando a gente fala dessa sociedade, a gente está falando de das mudanças que a gente deseja também, mas que precisam começar
essa mudança começa com o nosso próprio processo, né? Quando a gente fala dessa sociedade, a gente pode pensar que essa sociedade ela vai ser regida não por crenças, não por dogmas, não por algo que eu devo ser, né? De fora para dentro, para a gente internalizar. Mas essa sociedade vivida por espíritos que são regidos por essa própria consciência, né? Então, à medida que o espírito integra essa consciência, ele não precisa, a gente não vai precisar de religiões nos doutrinando, a gente não vai precisar de religiões, né? A gente entende que o papel da religião ele é muito importante para a evolução, para o processo, né, do ser humano. Mas a gente está falando de uma sociedade que essas religiões elas são substituídas por essa crença, por esse sentir e por essa algo pessoal, por essa religião pessoal, né, que o move, que o movimenta nesse processo do viver. Então, a gente está falando também em espíritos que estarão não preocupados com essa salvação que a gente falou antes, né? Que está vivendo porque é bom viver. Está melhorando porque é melhor ser melhor para si mesmo, né? Não numa disputa entre um e outro. Porque a gente vê, o que a gente vive hoje muito no social é essa disputa, né? E esse material, tomando essa vida material que vocês falaram muito bem, tomando esse lugar do material que é necessário. A gente precisa do trabalho. O trabalho é importante, é uma dimensão da vida. O financeiro é uma das dimensões de habilidade para o espírito, né? Adquirir, lidar com esse dinheiro, adquirir, saber usar, é uma dimensão da vida do espírito. Então, viver o material é necessário, é importante. Mas qual é a relação, né, desse material para você ou de você para o material? Como é que a gente olha? É do espírito para o material, do material dominando o espírito ainda, né? Então, a gente está falando dessa sociedade que está regida por essas pessoas empenhadas em se aperfeiçoar. E sem privilégios, né, e distinções, pacífica e não passiva, porque a gente não está falando de um céu, de um lugar de angelitude, a gente está falando de um lugar de convivência e que vai haver necessidades, vai haver importância de existir movimentos, né? Como pela paz, movimentos de construção dessa sociedade e de transformação dessa sociedade, mas aí regidos por uma não violência, né? E por essa parte que vocês falaram, né? De conviver de forma pacífica. E aí, o slide que vem antes, né, é a imagem de Gandhi. E aí, sempre me lembro muito dele, assim, porque quando a gente fala disso, né, de ser a mudança que você quer no mundo, porque ele, na verdade, ele era um ativista, né? Não era só um teórico, né, que pregava uma paz. Ele era um ativista e, em seus exemplos, ele demonstrou que é possível, sim, lutar, né, buscar os seus direitos, mas mantendo essa paz, essa não violência. E tem um código hindu que fala dessa não violência no pensar, né? Será que a gente consegue não pensar violento? Nem pensar violento, né? Com a gente ou com o outro? Porque a gente, às vezes, até não bate, né? Mas, às vezes, dá umas vontades, não dá, não? De pegar assim. Aí não faz porque já está no outro estágio, mas, assim, pensou. E esse... precisa fazer box, né? Para descarregar, porque é o não pensar violento. E a gente não integrou esse estágio ainda de lidar, de entender que começa no pensar, né? Do pensar para o sentir, do sentir para o agir. Mas é possível, né? Se trabalhar e chegar nesse ponto de lidar nessa sociedade de espírito para espírito, que é a sociedade que a gente espera, e não a sociedade necessariamente religiosa espírita, né? Mas é movido por esse ser espírito. Obrigada, grupo 3, de novo. E agora o 4. Vamos lá?
Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Você coloca aquela pergunta para a gente? Essa. Bem, a gente ficou responsável por responder, né, se é assim que pode se dizer, qual o papel de uma instituição espírita. Então, primeiro eu queria dizer que o trabalho de uma instituição espírita é dobrado. E por quê? Dentro das discussões que a gente fez, o que é que a gente entende como uma instituição espírita? Pautada nos princípios que foram falados aqui, pautada também na existência de indivíduos que vão, ao longo da sua jornada, se autoconhecendo, se entendendo como seres humanos imortais. Até porque seria um pressuposto para você estar aqui, você não seria uma das coisas importantes para você poder ter dentro desse papel. E quando a gente falou em o papel de instituição espírita, a gente fez uma analogia a uma instituição não espírita. E aí, um pouco em razão do que a gente falou. E uma das coisas que a gente colocou aqui, que dentro de uma instituição, e aí, quando a gente pensa logo nisso, a gente procura olhar aqui em volta da ULI, o que é feito, o que é que não é feito, quais são os núcleos de atendimento que a gente tem aqui, e às vezes a gente acaba se atendo muito ao nosso plano aqui, ao nosso plano encarnado. Só que o trabalho de instituição espírita vai muito mais além do que isso. Não é apenas você oferecer atendimento psicológico, atendimento médico, fazer doação de alimentos, enfim. A gente também entende que esse papel é um papel, digamos assim, de uma espécie de interligação. Você traz também o atendimento, o acolhimento, a possibilidade de ofertar conhecimento também àqueles indivíduos do mundo desencarnado, quando são recebidos aqui em sessões mediúnicas, sessões de acolhimento, de terapia, de cura. E, lógico, não só do ponto de vista de ofertar, mas também de receber desse plano espiritual a ajuda necessária para que você possa fazer esse trabalho. Então, a gente tem um link aqui dentro de instituição espírita, onde você pode fazer tanto deste plano quanto para o plano desencarnado. Esse é um pouco do que de eu ter usado a expressão de que o nosso trabalho aqui é dobrado. Isso aí. Gente, só complementar um pouquinho o que o colega estava falando, né? Essa importância da instituição espírita, que para mim, quando me veio essa pergunta, a primeira coisa que veio no meu pensamento foi a questão da caridade mesmo, né? Da doação, juntamente com esses projetos tão bonitos que tem aqui, de não só ter o apoio material, o apoio espiritual, né? Nós temos tantos setores aqui na instituição de psicologia, né? Apoio jurídico, apoio da fisioterapia, com as idosas. Aqui tem um grupo aqui atrás que é tão bonito, eu estou fazendo um trabalho lá voluntário, tão lindo, as senhorinhas vindo, sabe? Tendo aulas de yoga, pilates, fazendo fisioterapia, tem tanta coisa legal, e aquele contexto todo delas fazerem amizade, né? Se deslocarem, vir. Então, assim, é um trabalho muito bonito que as instituições espíritas proporcionam, né? E a gente não pode esquecer essa frase que tem aqui no Paco, que o amor é a força propulsora do universo. Isso, para mim, todas as aulas eu faço questão de ler essa frase, sabe? Que é o amor, né? É o amor ao próximo, um dos princípios de Jesus, que essa equipe toda faz também, de passar tudo isso para a gente, por amor, né? Todo o trabalho. Eu digo que hoje eu recebi essa cartinha, tinha escrito: você não está aqui por acaso. Então, é isso, né? Eu digo que eu vim aqui, foi um chamado estar aqui, nessa universidade. Isso me encantou quando eu ouvi falar isso. Eu falei, gente, não é possível. Mais 5 anos, eu passei 5 anos na faculdade, eu vou conseguir, né? Estar aqui. Porque eu estou nesse processo de evolução, olha de o construção. ciclo 10 aí, provando que é possível, né? Eu disse, não, eu vou encarar isso aí, vai dar certo, sim. É o que eu quero, eu Tem vou gente que já está conseguir. repetindo. Eu espero não repetir. Então, assim, esse trabalho dessa instituição espírita, como em outras, tem essa questão mesmo da doação, da caridade, do amor ao próximo, essa dedicação, né? Tirar esse sábado de a gente sair de nossas casas, de vir aqui buscando um conhecimento, como já foi falado, o autoconhecimento, essa jornada, né? E é conjunto, né? Tanto para a gente que está aqui, quanto do outro plano, que tem todo um trabalho também em volta, né?
E é isso, eu quero aproveitar, vou tomar liberdade de fazer, em nome da turma do ciclo 1, um agradecimento muito especial à nossa equipe pedagógica, né, digamos assim, a Laisa, a Andréa, a Fernanda, a Manuel, a Vinícius e a Luiz. Né? Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essa galera aí que nos ajudou muito, tá? Gratidão aí a vocês. Espero que a gente se encontre muito aqui nesse processo evolutivo. Eu olhei assim e disse, poxa, cadê? Não tem ninguém. Mas era a única oportunidade que eu tinha. Porque também já está na hora da gente... E gratidão a vocês também, colegas aqui de turma, tá? Que estamos juntas nesse processo. Esqueceu de Alessandra. Chama todo mundo, Vini. Para olhar. Tá parecendo eu, quando vou falar do nome dos grupos, eu olho logo, porque se ficar alguém, né, horrível. Então, tudo isso aí é o papel de uma instituição espírita. As casas espíritas surgem, né, do desejo das pessoas de trabalhar esse conhecimento, de levar o espiritismo. E, assim, para ser espírita, para ser uma casa e uma instituição espírita, precisa ser norteado pelos ensinamentos, né, pelos princípios básicos aí, tudo que a gente viu aqui, que é o espiritismo e Allan Kardec. A gente ouve muito falar assim, né, eu sou espírita kardecista. Não existe espírita não kardecista. Espiritismo é Kardec, né? É falar de Kardec. Eu me lembro que, quando eu vim trabalhar aqui, naquele ano ali, 2002... não, ali é 2022. 2002 está para cá. Já existia uma programação anual e atrás tinha todos os projetos da Fundação Allar Harmonia. Alguns já realizados e outros a serem realizados. Porque quando a Adenauer conta que quando que foi um convite espiritual, né, para começar, e eles já listaram todos esses projetos lá antes de iniciar. Então, realmente, quando eu cheguei, já tinha o lar de idosos nesse livrinho, e o lar de idosos não existia nem o terreno ainda. A clínica, né, o ambulatório médico, o núcleo jurídico estava ainda embrião, não tinha tudo que tem hoje. Então, assim, foi um projeto que foi listado e foi se materializando. Então, assim, a Casa Espírita ela é se materializar do desejo de muitos, porque quantas pessoas foram envolvidas, né, movidos por esse desejo de materializar tudo isso. Então, a Fundação Allar Harmonia, que é a instituição maior, hoje ela funciona porque ela tem muitos voluntários. A gente tem um núcleo de psicologia, todos com profissionais voluntários, núcleo médico, o próprio núcleo jurídico, o lar de idosos, né? Todo com voluntariado, o Centro Espírita Harmonia, que oferece, né, as palestras, os tratamentos, os trabalhos de cura, de atendimento espiritual, de orientação espiritual. A própria ULA é toda voluntária, toda formada por voluntários, né? Que é esse outro viés que surgiu, acho que em 2005, mais ou menos. A ULA começou a ser aqui, né? No Harmonia, porque já é um projeto mais antigo, mas aqui no Harmonia começou a ser, né, formar as salinhas, né? O meu curso básico, a gente tinha 20 alunos, 20 e poucos alunos. Então, assim, como tudo isso foi crescendo. Então, a Casa Espírita é isso, é esse lugar onde as pessoas se juntam com um propósito, né? E com essa conexão muito forte com o espiritual, né? A gente fala assim que a gente ajuda o desencarnado, mas acho que eles ajudam muito mais a gente, mostrando que o espírito está ali, mostrando que continua. Mesmo aquele que a gente atende em estado de sofrimento, ele está ali nos ensinando, né, o que é esse depois, o que é, né, ser espírito mesmo e manter essa identidade, a essa continuidade. Então, acho que eles ajudam a gente muito mais do que a gente ajuda esses desencarnados. Acho que a gente faz um pouquinho diante do que a espiritualidade faz, né, e cuida, e dessa interação que é tão importante para a gente. Então, acho que o papel do Centro Espírita é que a gente seja esses exemplos, né,
Que a gente não seja só aqui. O principal é não ser só aqui. Porque aqui é muito fácil, né? Chegar, abraçar a Lê, abraçar a Dea, Manuel, abraçar vocês. A gente chega sorrindo. Mas a vida acontece quando a gente sai do portão, vai para casa, né? Vai lidar com a família, vai lidar no trabalho, vai lidar no dia a dia, na fila do mercado, no trânsito, né? Maravilhoso o trânsito de Salvador. Então, a vida acontece lá, nesses momentos, né? Então, o espírito e a ideia da casa espírita é formar para que a gente seja esses exemplos aí, né? E, então, cadê que fez o agradecimento? Aqui, vou chamar a Renata aqui de novo para falar, porque agora também a gente vai falar para vocês. Venham? Venham. Fale a Alessandra primeiro. Eu abri o WhatsApp. Para se redimir. Você Pulei fala, ela. Alessandra primeiro. Eu pulei você. Vocês que não estavam aqui presentes, eu aproveitei o momento em nome da turma, né, para agradecer, né, todo o apoio, toda a assistência, todo o carinho, todo o cuidado, né, que vocês tiveram, essa troca com a gente, que foi maravilhosa, né, esse ciclo 1. Você estava falando até da transformação, né, que esse ciclo nos dá. Eu estou achando até que eu estou falando de uma forma tão branda. Ela falou, eu me veio no coração, acho que eu estou falando até melhor. Mas faz parte, né, do processo, né? A gente está aqui para isso. Então, pronto, vamos de novo. Eu abri aqui agora. Gostaríamos de agradecer a Alessandra, a Laisa, a Andréa, a Fernanda, a Manuel, a Vinícius, a Luiz. Faltou alguém? É porque eu falei Laísa, desculpa. Então é isso, nós do Ciclo 1 agradecemos imensamente a vocês, tá? Por toda a dedicação, todo o amor, né, essa instituição, e com certeza está sendo assim maravilhoso, né? Estamos prontos para o Ciclo 2. Menor, eu vou contar a história. Vocês estavam lá fora. Ela falou o nome de todo mundo, esqueci o meu. Aí agora, por isso que batendo palma. Não foi porque eu sou especial, não foi redimindo. Olha, você é especial sim, viu? Gratidão a todos vocês. Bom, então, assim, eu quero agradecer a vocês também, né, por toda a presença aqui. Fiquem aqui, gente, não saiam não, é hora de vocês também. Agradecer sempre a Rodrigo, que fica ali nos bastidores e é nosso... Agradecer também a equipe, né? O Ciclo 1 é formado por um grupo maior e que se divide e que faz esse trabalho acontecer. Então, se acontece tão assim maravilhoso, é porque realmente eles também se doam aqui. Eu sei, porque conheço, que cada um está por um propósito, mas eu agradeço por eles estarem comigo também nesse propósito, né? Porque é bom demais. E assim, gente, o meu desejo para vocês... acho que eu vou repetir essa fala, mas é porque é bem verdadeira. Aqui, nessa casa, eu encontrei um lugar, né? Uma casa, um lar, nesse sentido, né? E o meu desejo é que vocês também encontrem isso, porque é muito bom a gente estar num lugar que a gente se sente abraçada por ele, não só pelas pessoas, mas porque está na consonância daquele propósito mesmo, do que você deseja, do que você ama fazer, né? E de como você se sente bem estando aqui fazendo o que a gente faz. Não vira sacrifício, porque né, algo que a gente ama fazer. Acho que foi sábado passado, fazia um tempo que eu não vim aqui, aí eu vim, assinei um livro, o Vinícius estava rindo da minha cara. Eu falei, o que é que você está rindo? Ele falou, é porque você está igual uma criança que ganhou um brinquedo. Eu falei, mas é porque eu estava feliz, porque eu vi um pedaço do Evangelho. Aí comprei o livro, assinei, aí veio aquela coisa assim, pô, eu estou aqui. Foi uma sensação assim, sabe? Eu estou no meu lugar. Aí ele ficou rindo da minha cara. Eu falei, por que você está rindo da minha cara? Ele, porque você está igual uma criança que acabou de ganhar um brinquedo. Mas é isso, e o meu desejo para vocês é que vocês encontrem esse lugar, né? Porque o que mais tem aqui é lugar, é atividade. É um lugar para você chegar e falar assim, tipo assim, para chamar de meu, um lugar para chamar de seu, tá bom? Boa caminhada para vocês pela ULA e a gente está sempre por aqui. Não se escondam não, que vocês vão falar. Venha chorar, Alessandra.
Ai, ai. Bom, esse último dia de aula é sempre mais difícil, né? Que vai todo mundo, vamos dizer assim, subir, né? Mais uns degraus aí para frente. Mas eu quero agradecer a todos por aceitarem estar aqui toda essa manhã, de sábado. Eu sei que é difícil, né? Que a gente investe 2 horas do dia para estar aqui, né? E além, alguns até mais, né? Pelo deslocamento. Então, agradeço muito a todos pela presença. E o recado de alguém que já viveu esses ciclos todos, né, da ULI, é que aproveitem bastante. A ULI ela tem uma particularidade de ensinar de forma bem diferente, bem dela, bem própria, que ajuda a gente a entender, a ter esse autoconhecimento, essa autotransformação. Então, se joguem, deixa a mediunidade fluir, se perguntar, tem algum médium? Se você achar que tem alguma coisa, levanta a mão e aproveitem. Aproveitem bastante, porque tenho certeza que vocês vão crescer muito. Obrigado. Bom, então, acho que a palavra de hoje, pelo menos para a gente aqui, é gratidão. Não é? Então, muita gratidão pelo semestre, gratidão pelas vivências. A gente está aqui, eu estou falando como monitor, a gente está acompanhando vocês também. E, então, quando a gente vê vocês com as questões pessoais, a evolução de vocês, quando vocês gostam da aula, quando vocês procuram a gente e demandam da gente, é muito bom, porque a gente também evolui ajudando vocês. Então, o que a gente pode falar assim, para os alunos, de maneira geral, é gratidão por poder estar aqui e poder servir, porque a gente aprende e evolui muito assim. Gratidão também pelos colegas de equipe. Eu cheguei aqui no meio do semestre, inclusive, fui muito bem acolhido pela equipe, então tenho gratidão por todo mundo aqui. Inclusive, estamos todos aqui procurando fazer sempre o melhor assim, para vocês, de maneira geral. Tá bom? Então, gratidão, gente. O coração está batendo aqui, ó. Mas eu tenho uma história que eu não conto ela há muito tempo, eu me lembrei dela agora, que retrata um pouco desse nosso momento, né? A historinha é assim, é que 2 homens caminhando numa mesma via, mas em sentido contrário, um vindo de lá para cá e um seguindo daqui para lá. E cada um levava na mão um pão. E quando eles chegaram num dado momento dessa estrada, eles trocaram um pão. E aí cada um saiu desse encontro com um pão, né? Mas aí, nessa mesma via, 2 outros homens vinham caminhando em sentido contrário. O que vinha de lá para cá trazia um conhecimento. E o que saía daqui para lá levava um conhecimento. E quando eles se encontraram no meio do caminho, eles trocaram isso. E cada um saiu de lá com conhecimento se multiplica. E é isso que a gente vai fazer nessa trajetória toda da ULI. E aí, se eu conseguir, eu vou contar para vocês o que veio na minha cartinha agora. Veio assim dizendo, querido aluno, venha para o ciclo 2, que você será recebido de braços abertos. Isso porque nessa caminhada você vai se preparar para chegar no ciclo 9, que é o melhor ciclo da ULI. Não acredito que você falou isso. Brincadeira, gente, mas isso é só para que vocês fiquem perseverantes, para que vocês consigam seguir, né, todo esse caminho, se transformando, que é isso que a gente faz aqui. Né? E que a gente chegue só no 9 não, que a gente chegue no 9, no 10, no 11, no 12, que daqui a pouco vai ter, né? Então é isso. Sejam todos bem-vindos a essa transformação. Uma boa jornada para todos. Eu vou contar para vocês um segredo. Todo final de semestre a gente grava um vídeo. Eu gravo a minha parte, cada um grava a sua e a gente passa aqui no telão. Mas esse semestre, acho que é o primeiro, desde que eu estou aqui na vida do ciclo 1, que não tem esse vídeo. A Andréia me cobrou essa semana, eu falei, Andréia, vai ter a dinâmica do ciclo 2, vamos mudar isso um pouco. Mas eu já estou arrependida de não ter feito esse vídeo. O vídeo é para não pagar mico, entende? Então, gente, é agradecer. É o que Manu falou, né? Gratidão por vocês confiarem na gente, porque vocês compartilharam, às vezes, tantas coisas pessoais, né?
tantos segredos, e confiaram na gente no YouTube, inclusive, né? E pegando aqui carona na historinha do Luiz, a gente está aqui com o microfone na mão, não só nós facilitadores, mas os monitores, mas a gente aprende muito com vocês. Às vezes a gente chega, passa daquele portão destruída, tem uma semana ruim, e quando sai daqui a gente sai muito melhor. Então, gratidão por vocês e bom e feliz ciclo 2 para vocês. Beijo. Sem condições. Sem condições, só gratidão, obrigada pelo semestre. Feliz ciclo 2. Eu também sou monitora do ciclo 2 da turma de terça, então, às vezes, encontro vários amigos, né, que aqui, como Lai disse, é a nossa casa. E perseverem, né, até o ciclo 10, as outras oportunidades que a ULI nos dá, que é transformadora. E vou estar sempre aqui, ali no cantinho, no ciclo 2, querendo conversar também pelo WhatsApp. Estarei sempre à disposição. Boas festas e vamos sempre nos encontrar por aqui. Então, gente, o que dizer a mais, né? Vou na mesma linha, gratidão, obrigada pelos aprendizados. Vocês aprenderam, a gente aprendeu também coisas novas, diferentes, obrigada pelas trocas. E é como o Déia falou, estamos por aqui. Agora que vocês vão subir, né? Já evoluíram, estão emancipados. Podem passar por aqui de vez em quando, tá? Para dar um oi. E estamos... É impressionante que vamos construindo laços, né? A gente vai construindo realmente e avancem, né? É o autoconhecimento. Sucesso para todo mundo. Só falar mais uma coisinha. Nanda, no semestre passado, não foi tão longe, não, em julho, ela estava aí, na cadeirinha, tremendo, se emocionando, e continua assim. Né? Então... A gente tem que receber os novos amiguinhos. O povo do 10 está aí, amigo. Não está nem sentindo falta da gente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês dizem, 5 anos, alguém falou, acho que foi Renata, né? O que está acontecendo agora é uma coisa fantástica. O pessoal sai do ciclo 10 e volta para o 1, começa a fazer de novo. Porque diz, 5 anos atrás eu era outra pessoa, né? Então vamos de novo. Então está assim de aluno que terminou o 10 e está no 1 de novo. Aqui. É eterna, é. Vai falar do que está achando? Não, deixa aqui, que a Luiz deu uma ideia. Pois é, o pessoal do ciclo 10 ainda passou por uma pandemia. Queria mesmo. Você quer falar? Eu ciclo 10 e não tive formatura, eu sou frustrada. Eu quero Ela está fazendo de novo para ter formatura. Viu como o espírito é raçudo, gente? Mas é que, gente, é o não parar também, né? É o não fazer o quê depois que a ULI acaba, se a gente não está envolvido em uma outra atividade também, né? E o conhecimento não cessa, não. Ele não esgota, né? Você ouve o mesmo tema e você é diferente, você mudou, né? Então, é a caminhada mesmo que vale a pena seguir.